Mateus capítulo de número 14, versículo 22, diz assim em diante: logo a seguir, ordenou Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado do lago da Galileia, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. 25. Na quarta vigília da noite, entre as 3 às 6 da manhã, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram assustados, aterrados, diz aqui nessa versão, e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: ânimo, tem de bom ânimo, sou eu, não temas, ou não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos ao barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Diga glória a Deus. Duas vezes o texto fala de medo: o medo do fantasma e o medo do vento. E a mensagem dessa noite é a síndrome do medo. Você precisa entender o cenário de onde nós chegamos. Jesus tinha passado por um momento muito triste. João Batista estava denunciando o casamento ilícito de Herodes. E Herodes o prendeu. Ele estava casado com a cunhada. E João Batista preso. Herodes fez aniversário. Ele não matava João Batista com medo do povo, que o povo tinha ele como profeta. Mas no aniversário, a filha da mulher que ele vivia dançou e emocionou Herodes. E ele disse: pede o que você quiser. E ela pediu a cabeça de João Batista. E João Batista foi morto, decapitado, porque falava a verdade. E a Bíblia diz que os discípulos de João, o Batista, pegaram seu corpo para enterrar. E um deles veio falar para Jesus: teu amigo, aquele que te batizou nas águas, aquele que iniciou e deu início ao teu ministério, aquele que começou anunciando o reino, o precursor seu amigo João Batista, foi morto na prisão, decapitado. Uma morte horrível, por nada, porque falou a verdade, porque só o que ele dizia era a verdade. Eu não podia mudar o quadro, mas não podia concordar com ele. Não é de hoje que as pessoas não gostam da verdade. Jesus ficou muito triste quando morre um amigo seu, alguém querido, alguém que te batizou, alguém que você tinha como referência, que começou o evangelho do reino, porque João pregava o evangelho do reino no Rio Jordão, arrependimento. Jesus ficou abatido e pegou seus discípulos, entrou num barco e foi para um lugar deserto. Mas a multidão, vendo o barco saindo, acompanhou o barco por terra e descobriu onde é que ele estava. E a multidão chegou aonde ele estava, uma grande multidão. Eu queria que você entendesse o ministério. O ministério é assim mesmo, que muita gente às vezes não entende o ministério.
Muitas vezes o pastor está triste e passa por ele, não cumprimenta, ele pensa que está bravo com ele. Porque o ministério é assim, irmãos. As pessoas não entendem a dor do outro. Não deixaram Jesus nem ter um dia de luto. Não deixaram Jesus nem ter um dia sozinho, reservado, para passar um momento de reflexão sobre a morte do seu amigo. Ministério tem dessas coisas que as pessoas às vezes não compreendem. Às vezes o pastor recebe uma ligação de manhã e a pessoa diz: pastor, que bênção, passei no vestibular, consegui um emprego. E o pastor fica feliz, glória a Deus, um dia feliz. Meio-dia liga outro irmão da igreja: pastor, estou muito abatido, porque morreu meu pai, morreu minha mãe, morreu alguém. E o pastor então tem que ficar triste. Aí no final do dia alguém liga e diz: pastor, que bênção, fui sorteado na casa, agora eu comprei minha casa. Aí o pastor tem que ficar feliz de novo. Nós enfrentamos as nossas lutas. Jesus não pôde chorar a morte de um amigo, de um primo, porque ele é primo de João o Batista. Um único dia. A multidão estava lá, ouviu ele pregar, ele teve que pregar. Curou os enfermos. Eu li essa passagem, fiquei tocado, chorei. Disse: poxa, que maravilha, Jesus, tu curava todas as pessoas. Ele curou as pessoas, abençoou as pessoas, ministrou a vida das pessoas, expulsou os demônios, cumpriu o seu ministério, passou por cima daquele dia de luto. No final do dia ele chegou para os discípulos e disse: olha, os discípulos chegaram para ele, aliás, e disseram: mestre, despede essa multidão, porque eles estão num lugar deserto, eles não têm o que comer, não têm onde comprar. Outro evangelho fala que eles disseram: nós não temos dinheiro, não temos onde comprar. Despede a multidão para eles não passar fome e não sofrer no caminho de volta. Tem criança aí, tem mulheres. E a Bíblia diz que Jesus disse: dai-lhes voz de comer. Eles disseram: mas nós não temos onde comprar, e nós não temos o dinheiro para comprar para essa multidão. 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, 10.000 pessoas, segundo os que gostam de contar número. E a Bíblia diz que Jesus disse: o que vocês têm? 5 pães, 2 peixinhos. E a Bíblia diz que Jesus se levantou e a Bíblia fala, você leu, ele abençoou o pão e o peixe. Alguém dá um glória a Deus aí, irmão? O que eu aprendo com isso, irmão? Eu aprendo que quando o homem de Deus abençoa, o pouco é multiplicado. As coisas são transformadas quando o homem de Deus abençoa. Jesus pegou os pães e abençoou. Quando o homem de Deus abençoa, as coisas mudam na sua vida. Eu me lembro de Eli, quando olhou para Ana, que estava falando lá, balbuciando, e ele disse: tu bebeu? Eu disse: não bebi, eu quero um filho. Seja conforme o que você está pedindo. E nasceu Samuel. Quando o homem de Deus abençoa, a bênção acontece. Creia nisso, meu irmão. Jesus pegou 5 pães, 2 peixinhos, o abençoou, mandou o povo sentar no gramado, deu comida para todos. E a Bíblia diz que todos comeram e se fartaram. E era 5.000 homens comendo. Meu irmão, homem comendo é coisa séria, meu querido. É com colher, meu irmão. A coisa é diferente. Um dia inteiro sem comer, final do dia eles comeram, e a Bíblia diz que comeram e se fartaram. As mulheres comeram e se fartaram, e as crianças comeram e se fartaram. E se tinha adolescente, eu não preciso falar para você como é que é, um pão de casa. Alguém está aí, não? Coisa maravilhosa, quanto milagre, palavra, oração, multiplicação, pão, peixe, que coisa maravilhosa. Uau! Que culto tremendo. A Bíblia diz que ele curou todos, expulsou os demônios. Pensa num dia poderoso de você terminar com um baita lanche desse ainda, irmão. Coisa maravilhosa. A Bíblia diz que Jesus chamou seus discípulos e disse: atravessam o mar, vão para o outro lado. Mas ele não foi junto. Botou ele nos barcos e deu ordem para eles: vão para o outro lado. E isso eu aprendo mais uma coisa que a Bíblia está me ensinando: discípulo é diferente de crente, discípulo é diferente de membro de igreja, discípulo é diferente de evangélico. Discípulo obedece e não questiona. Quando você
Você vê um indivíduo que questiona, esse é crente, esse é evangélico, esse é membro de igreja, mas não é discípulo. E Jesus deu uma ordem para os seus: ide e fazei discípulo de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. A ordem de Jesus não foi fazer membro de comunidade, nem membro de igreja. A ordem foi fazer discípulo. Discípulo obedece. Eles não ficaram, mas Senhor, como é que tu vai para o outro lado? O barco vai com a gente. O senhor não tem jet ski, que nós sabemos. A nado vai ficar difícil, é frio com essa roupa toda. Como é que o senhor vai? Não teve questionamento, irmão. Isso me chama a atenção. A Bíblia diz que ele reuniu os discípulos, botou no barco e diz: vão para o outro lado. Irmão, quem já foi em Israel aqui? Quem já foi em Israel? Levanta a mão. Alguém já foi? Não? Temos algumas pessoas. Foi no lago no lago da Galileia. Aquele lago lá é grande, é enorme. Enorme aquele lago. Os discípulos entraram no barco e foram. Discípulo obedece, não questiona. Quando você vê um indivíduo questionando, é que ele ainda não é discípulo. Ele é crente, ele é evangélico, ele é membro de uma comunidade, de uma igreja, ele faz parte, mas ele não é discípulo. O discípulo, quando Jesus fala, quando ele entende o que Jesus fala, ele obedece, sem saber como é que vai ficar as coisas. Obedeceu, entraram no barco, foram. Culto maravilhoso, dia tremendo. Eu começo a aprender com Jesus a partir de agora. Quem está comigo aí? O que eu começo a aprender com Jesus? A Bíblia diz que ele despediu a multidão. Despediu a multidão. Todo mundo foi embora. E ele subiu ao monte para orar. Subiu ao monte para orar? É o que está na sua Bíblia? É o que está na sua Bíblia. Peraí, mas um culto poderoso, milagre acontecendo, coisa extraordinária, multiplicação de pão e peixe, todo mundo comeu, o povo foi embora feliz, de barriga cheia, curado, liberto. Os discípulos estavam no barco, ele sobe o monte para orar. Querido, nós precisamos entender o que é oração, porque o crente não entende o que é oração. O Filho de Deus não entende o que é oração. Nós não entendemos o que é oração, sabe por quê? Porque nós não entendemos a oração. Após uma reunião extraordinária, orar é a última coisa que vem à nossa mente. Nós vamos para casa para ver o final do fantasma. Eu não estou dizendo que você tem que ir para casa orar todo domingo, pelo amor de Deus, me entenda. Agora o pastor Herói disse que agora todo domingo, depois do culto, tem que chegar em casa e orar. Aí o marido disse: não vai mais na igreja, não fez a comida, pô. O marido que ainda não foi alcançado por Jesus, né? Ou vice-versa. Mas por que ele subiu no monte para orar? Por que ele subiu para orar? Porque Jesus está nos ensinando algo importante. Oração não é a reação aos problemas. Oração é a antecipação aos problemas. Por que ele subiu no monte para orar? Porque a oração que moveu o milagre de ontem não produz o milagre de hoje. Vou falar de novo. A oração que moveu o milagre de ontem não produz o milagre de hoje. E por que eu tirei essa conclusão? Porque ele fez coisas extraordinárias que já tinha orado, mas agora ele tinha que andar sobre as águas. Ele foi orar para que isso acontecesse. Se você perceber, ele terminou o dia, subiu para orar umas 6, 7 horas da noite. O povo foi embora, ele virou a noite, era outro dia. A oração de ontem não move o milagre de hoje. E você não entendeu ainda o que eu estou falando, mas eu quero que você entenda. Eu quero que você compreenda o mínimo de oração. O mínimo de oração é importante. Porque, irmãos, nós oramos pelos problemas que surgem. Nós reagimos ao problema com oração. Ficou doente? Vamos fazer jejum, vamos fazer oração, preciso do emprego, vou fazer uma campanha de oração. Preciso de um trabalho, preciso passar na faculdade, vou fazer uma campanha de oração. Meu casamento está ruim, preciso de oração. Preciso de cura, preciso de oração. Já percebeu que a gente ora por tudo que já está acontecendo de ruim? Ou que a gente precisa que aconteça? E não oramos por aquilo que a gente não quer que aconteça de ruim. E esse é o problema das pessoas não entenderem oração. Elas oram
por problemas que surgiram, por doenças, por dificuldades que surgiram, e não oram para que elas não surjam. Alguém está me ouvindo lá atrás? Diz um amém. Olha aí, irmão. Oração parece remédio para a vida do crente, porque ninguém toma remédio para não ficar doente. Ninguém toma uma vitamina, come uma comida diferenciada, faz uma dieta legal, cuida do organismo para não ter enfermidade. Não, quando a gente tem enfermidade, toma remédio, toma injeção e faz aquilo. Já diz os especialistas, se você não cuidar da sua saúde, você vai cuidar da sua doença. É uma verdade. Se nós não cuidarmos da saúde, vamos cuidar da doença, porque ela vai aparecer, e nós vamos ter que cuidar. Aí a dieta que a gente não fazia, a gente faz, Aí a gente tem que cuidar das coisas, porque elas aconteceram. A oração tem o mesmo contexto. O casamento está bom? O casamento está bom? Tem beijinho todo dia? Aleluia! Beijinho de manhã, beijinho quando sai, beijinho quando chega. Glória a Deus, esse é o casamento abençoado. Você tem que orar por esse casamento. Ah, mas eu não sei orar. É mesmo, irmão? Nós nascemos sabendo andar de bicicleta, não? Você nasceu sabendo falar outro idioma? Você nasceu sabendo tocar algum instrumento? Eu brinquei com o rei do café, você saiu, você nasceu tocando teclado? Se você nasceu sem andar de bicicleta, como é que anda hoje? Se você nasceu e não sabia instrumento nenhum, como é que toca hoje? Se você nasceu e não sabia outro idioma, como é que fala hoje? Fala até o português. Como é que você sabe isso hoje? Você vai dizer assim, eu aprendi. Pois é, a oração que você diz que não sabe, aprende. Sabe por que você aprendeu a andar de bicicleta? Você queria? Sabe por que você aprendeu a tocar? Porque você queria. Sabe por que você aprendeu a falar outro idioma? Porque você queria. Sabe por que você não aprende a orar? Não vou falar. A gente arruma desculpa onde não tem, pessoal. Jesus é o exemplo. Ele teve um culto poderoso. Ele foi orar porque ele tinha que andar sobre as águas. A oração de ontem não move o milagre de hoje. Se o casamento está bem, a vida, o trabalho está bem, o negócio está bem, a saúde está bem, ore por tudo isso. Talvez você nunca tenha ouvido isso na sua vida, é a primeira vez que você está ouvindo. Mas é a coisa mais importante que você está ouvindo em 2018 até agora. Casamento está bom? Ora por ele. Trabalho está bom? Ora por ele. Promoção foi boa? Ore por ela. Sua saúde está boa? Ore por ela. Ore para que tudo continue como está bom, para não ficar orando desesperado depois por aquilo que não está bom, que é o que a maioria dos cristãos fazem, orar por aquilo que ele não orou quando devia. Jesus estava orando só. Chegou a alta madrugada, 3 horas da manhã para frente, 4ª vigília da noite. Ele começou a andar sobre o mar. Era por isso que ele estava orando lá, irmão. E ele começou a andar. O pessoal estava remando, não saía do lugar, porque o vento era contrário, o mar estava brabo. E agora vamos entrar no contexto da nossa vida, que sem Jesus no nosso barco a coisa fica feia. E fica mesmo. E a gente luta, eles estavam lá lutando. Como é que Jesus manda os caras para um mar bravo daquele, pô? Como é que ele manda os caras para um vento contrário daquele? Que tem vezes que Deus nos permite ir para lugares, para passar situações que a gente não gostaria, mas é porque a experiência que vai vir depois vai nos fortalecer. O final dessa história é os discípulos olhando para Jesus e dizendo, verdadeiramente tu és filho de Deus. Irmãos, essa é uma frase para nós, é uma frase muito sem graça, mas para eles, que estavam vendo uma pessoa viva, olho nu, e que sabiam que o Filho de Deus representava o Messias, você tem que entender a dimensão dessa frase. E essa frase só saiu da boca deles, porque Jesus andou sobre as águas, eles viram Pedro andar sobre as águas, e eles viram o milagre do vento cessar e o mar ficar calmo, e eles então chegaram à conclusão, só pode ser filho de Deus. Tem coisas que Deus te permite ir, que Ele até te consente ir, que Ele até te incentiva a ir, que vão soprar na tua vida ventos contrários e difíceis.
Mas para que o final disto seja fortalecimento da sua fé, crescimento, compreensão do quanto Deus é poderoso na sua vida e em favor da sua vida. O final nunca é derrota, sempre é vitória. Vou falar de novo, o final nunca é derrota, sempre é vitória. Tem gente que passa a luta e vem dizer, não, é assim mesmo, Deus quer, mas tem que terminar. Doença tem que acabar, problema tem que acabar, dificuldade acabar, casamento melhorar, filhos se converter. A vida, o final de Jesus sempre é vitória. Se não está tendo vitória, alguma coisa está errada. Alguém está aí? Jesus chega perto do barco. Quando ele chega perto do barco, o discípulo começa a gritar, é um fantasma. Cara, eu queria ver a cena. O cara gritando que era um fantasma. E a Bíblia diz que Jesus ficou parado. Por quê? Porque o medo é resultado da ignorância. Tudo que você não entende vai causar medo na sua vida. Tudo que você não entende vai causar medo. E o medo impede Jesus de entrar na sua tribulação e resolvê-la. Presta atenção comigo, os discípulos gritando é um fantasma. O que Jesus fez? Parou. A ignorância gera medo. Em qualquer área da sua vida que você não tem conhecimento e você tem medo, todo medo que você tem de obedecer, de cumprir, de fazer, de executar, de exercitar, todo medo que você tem vai impedir Jesus de se aproximar. Você está me ouvindo, irmão? Jesus parou. Por que eu tenho certeza disso? Porque Pedro estava no barco e Pedro disse, eu quero ir até onde tu está. Jesus não chegou perto do barco. E por que não chegou? Porque eles estavam com medo, estavam gritando com medo, ele não se aproxima. O medo paralisa a ação da intervenção de Jesus em favor da sua vida. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou ministrando nessa noite. O medo impede Jesus de entrar no teu barco e mudar a tua sorte. Não é Jesus que não quer, é o medo que você tem que não deixa ele vir, porque você não vai compreender. Irmão, se Jesus se aproximasse daquele barco, os caras iam se jogar na água, ia sair a nado desesperado, porque para eles era um fantasma. E tem medo na sua vida que Jesus não pode operar na sua vida, porque você não vai compreender o que está acontecendo. E porque você não vai compreender, Deus não vai poder cumprir, porque você vai sair de foco, vai sair de rota. Se os discípulos saíssem do barco, que adiantava Jesus chegar no barco? Então ele ficou longe. O medo impede Jesus de transformar a sua situação. E Jesus ficou de longe. Alguém está aí, não? O medo atrasa a resposta de Deus, que eu estou falando. O medo aumenta a nossa sensação de tribulação. Já tem a tribulação, que o vento era contrário, o mar estava forte, eles estavam remando, não saía do lugar, já estava uma luta para chegar do outro lado que Jesus tinha dito para chegar, eles não chegavam, e no meio dessa tribulação toda ainda tem um fantasma. O medo aumenta a sensação de tribulação. Já não bastasse o vento contrário, agora tinha um fantasma para eles terem mais desespero. Do que você tem medo? Mas aquilo que você tem medo, você precisa tomar conhecimento, para esse medo sair da sua vida, e Deus poder entrar e transformar. Pastor, eu tenho medo do meu casamento. Pois é, Deus não pode operar nesse casamento por causa do seu medo. Ei, está me ouvindo, irmão? Eu tenho medo que meus filhos, isso, meus filhos, aquilo. Deus não pode entrar, porque o medo não deixa Deus entrar. Eu tenho medo de perder meu emprego. Deus não pode te proteger nesse emprego por causa do medo que você tem. Medo não provém de Deus. Esse que não vos dou espírito de medo, mas de coragem. Eu tenho medo de ficar doente. Deus não pode operar na plenitude da tua saúde por causa do teu medo. Eu tenho medo de dizimar porque vai faltar. Deus não pode prover porque você tem medo. Tenho medo de ofertar porque Deus não pode prover porque você tem medo. Toda área da sua vida, eu estou citando algumas,
que você tem medo, teu medo de encontrar a pessoa errada, Deus não pode colocar a pessoa certa. Eu não sei se você está me entendendo, igreja. Nesta noite, o medo dificulta. Jesus não chega no teu barco com medo. Tudo que tem medo impede Deus de operar. O que fazer diante do medo então? Pedro nos dá as respostas. Todo mundo com medo, querendo, gritando. Pedro ouviu Jesus dizer: calma, sou eu, sou Jesus. E todo mundo já preparado para se jogar na água. E Pedro olha e diz: se és tu, Senhor, opa, manda que eu vá até aonde tu estás. Uau! Alguém teve inteligência para reverter a situação. Alguém está me ouvindo? Pedro, ele nos mostra o que fazer diante do medo: ousar em andar na revelação. Jesus disse: sou eu. Ele disse: és tu? É. Então eu quero ir até aí. Agora observe o que Pedro faz conosco, irmão. Não foi Jesus que chamou Pedro, e Pedro também não chamou Jesus para vir no barco. Se és tu, vem até o barco. Não. E não foi Jesus que disse: Pedro, vem até aqui. Não. Foi Pedro que tomou a iniciativa e disse: se és tu, eu quero ir até onde tu estás. Oh, Espírito Santo, alguém está dizendo um aleluia aqui no meio? Tem alguns discípulos dando glória a Deus aqui no meio. Como é que eu venço o medo? Eu tenho que ir de encontro ao que me causa medo. Como é que eu venço o medo? Eu tenho que ir de encontro, eu tenho que entrar nessa situação, eu tenho que enfrentar nessa situação, eu tenho que imergir nessa situação, eu tenho que ir até essa situação. Se eu tenho medo, eu tenho que ir de encontro, eu tenho que tomar conhecimento, eu tenho que sair da ignorância, que medo é o resultado da ignorância que eu tenho sobre aquilo. Os discípulos eram ignorantes quanto ao fato de fantasma. Eles achavam que acreditavam que tinha um fantasma, era ignorância, e eles tiveram que enfrentar. Pedro disse: se és tu, não é um fantasma, se és tu, eu quero ir até aí. Quando você decide, ousa andar na revelação, você sai da situação que você está e entra naquilo que te causa medo, enfrenta, vence e é abençoado. Parece fácil, mas não é. Não é fácil não. Irmão, fala para um pescador que ele podia andar sobre as águas. A vida toda ele andou naquele mar e pescava e sabia que aquilo é impossível. Olha a luta no seu interior, no seu coração, na sua inteligência. Olha a luta no seu emocional. E de repente ele teve que sair do barco, mas ele tirou o pé, tirou o segundo pé. Eu não vou tirar porque eu não consigo voar que nem ele. Só se abrir o palco, daí eu consigo. E a Bíblia diz que ele andou sobre as águas e começou a caminhar. No meio do caminho, a Bíblia diz que ele teve medo. Todo medo te afunda, todo medo te afasta, todo medo te rouba o milagre, todo medo te atrapalha. Enfrente o medo. Mas quando ele estava afundando, ele gritou: Jesus, socorre! Porque, meu irmão, quando você se dispõe a enfrentar o medo e indo na direção do que Jesus tem para a tua vida, acredite no que eu vou te dizer, Ele está pronto para estender a mão. Você nunca vai afundar. Você nunca vai afundar. Nunca. Ele nunca vai deixar você afundar se você estiver enfrentando o medo que você tem. E Pedro disse: Senhor, socorre-me. Ele estendeu a mão e segurou na mão de Pedro e o trouxe de novo. Que quem enfrenta os medos e vai em direção ao que Jesus tem de promessa, Jesus nunca vai deixar afundar. Pegou pela mão, trouxe ele. Aí ele se aproximou do barco, que o medo acabou, entrou no barco e eles estavam atônitos.
A diferença na minha e na sua vida entre ficar como está ou mudar, ela pode estar na ousadia de você pedir. Não foi Jesus que chamou Pedro, foi Pedro que disse: eu vou. Muitos de vocês que estão me ouvindo estão esperando uma profecia. Quando alguém falar uma palavra de revelação, uma palavra de conhecimento, uma palavra pregada, estão esperando um sonho, estão esperando que venha um anjo, esperando que Deus diga: vem, faz isso, aquilo, vem, corre, dá, entrega agora. Quando Deus falar comigo, você está cansado de ouvir esse tipo de frase. E a Bíblia está dizendo que Pedro disse: se és tu, eu vou. A diferença para você vencer o medo pode estar em você ter a ousadia de pedir. Antes que alguém fale qualquer coisa: Senhor, eu quero, Senhor, me mostra, Senhor, me fala, Senhor, isso, Senhor, eu vou. Eu estou saindo do barco. Se eu afundar, afundo por aqui. Jesus nunca vai te deixar afundar.